O que esperar dos novos reforços do Flamengo? Visando atender aos pedidos do técnico Felipe Luiz e tentar brigar por todos os títulos, o Fla tem investido bastante nessa janela, tendo trazido 4 reforços diretamente do futebol europeu. Nesse vídeo eu quero falar sobre cada uma dessas contratações e entender como que cada um também pode render dentro da equipe. Número 1. Emerson Royal. Começando pelo sistema defensivo, a contratação que o Flamengo fez nessa janela foi a do lateral direito Emerson Royal, que aqui no Brasil defendeu o Atlético Mineiro, na Europa passou por Barcelona e Betis na Espanha, Tottenham na Inglaterra e estava agora no Milan da Itália. Chega numa transação de 9 milhões de euros com contrato até 2028, jogador de 26 anos. O Emerson ele chega por uma posição específica, a lateral direita, que em geral tem sido uma grande carência nesses últimos anos no futebol brasileiro e no Flamengo não seria diferente. Afinal, o Wesley, que é um lateral muito promissor, acabou de ser vendido para Roma e o Emerson Royal chega para ser a sua peça de reposição. Na minha opinião, uma boa contratação. Dentro do que tinha, de certa forma, disponível no mercado, o Flamengo foi atrás de uma das melhores opções. Um jogador novo, que tem mais ou menos as mesmas características do Wesley, porque o Emerson Royal também sempre foi conhecido por ser um lateral muito ofensivo, muito agressivo, e ele evoluiu bem na parte defensiva jogando lá na Itália, como eu posso mostrar para vocês através dos dados do SofaScore. Como vocês estão vendo, o Emerson ele vem de uma temporada onde ajudou o Milan a passar 5 jogos do campeonato italiano sem tomar gols. Tem em média 2,6 desarmes por jogo, recupera em média 3,5 bolas, média de 3 cortes por jogo e acabou não cometendo muitos erros graves. Como vocês podem perceber, nenhum erro levou a um chute do adversário ou então a um gol. Sempre se cobrou dele muito mais essa questão de ser sólido defensivamente também e ele está aprimorando essa parte. Creio que no Flamengo vai ser uma boa opção e vai conseguir manter o mesmo nível do Wesley. Ainda mais pensando em Copa do Mundo, seleção, tenho certeza que o Emerson Royal vai se dedicar bastante e vai voar com a camisa do Flamengo. É que aquilo, o Emerson Royal podia ser segundo, terceiro escalão lá na Europa, mas vindo para o Brasil, onde essa posição é carente, ele tende a ser um dos destaques desse segundo semestre. E outra coisa, você pagar 9 milhões de euros num jogador de 26 anos, sendo que você acabou de vender um por 25 milhões de euros praticamente, acho que foi um bom negócio também. Número 2. Saúl Ñíguez. Falamos de um lateral direito, agora falando sobre o segundo reforço, é um meio-campista. O espanhol Saúl Ñíguez surgiu no Atlético de Madrid, passou muitos anos inclusive sendo treinado pelo Simeone, e depois, ao longo dos anos, teve empréstimo para o Chelsea e na última temporada foi emprestado ao Sevilla. No caso do Saúl, ele chega sem custos, já que o contrato com o Atlético de Madrid chegou ao fim. Ele, assim como o Emerson Royal, também assinou contrato com o Flamengo até 2028. É um jogador de 30 anos, bem experimentado no futebol europeu, jogou por várias vezes grandes clássicos contra Barcelona, Real Madrid, fez grandes jogos na Liga dos Campeões, talvez acho que o gol mais marcante do Saúl seja aquele que ele fez driblando o time inteiro do Bayern de Munique. É um jogador de qualidade, sem dúvidas, mas para mim é uma dúvida muito maior saber como ele vai render do que propriamente o Emerson Royal. E o porquê que eu digo isso? Porque ao longo do tempo, o rendimento do Saúl, tanto no Atlético de Madrid quanto no Chelsea e no Sevilla, ele foi só caindo. Então, um jogador que começou a carreira muito bem, em alta, marcando gols, e nesses últimos anos o rendimento dele foi caindo, tanto em número de gols quanto em número de assistências. E até por isso, o Atlético de Madrid tomou a decisão de emprestá-lo já na última temporada. Pelo Sevilla, na última temporada agora, só 1 gol marcado e 6 assistências em 26 jogos. E aí, levando em consideração que o meio-campo do Flamengo tem jogadores de muita qualidade, como o Jorginho, o Pulgar, eventualmente, quando voltar de lesão, é um cara que tem o espaço dele no time. Você tem o De La Cruz, que tem problemas no departamento médico, mas também tem muita qualidade. Você tem o Arrascaeta, tem jogadores da base. O que eu quero dizer com isso? Que não vai ser tão fácil assim quanto parece o Saúl achar o espaço dele no time. Ainda mais que não é um jogador que vem comendo a bola por onde está passando. Tô com o mapa de calor do Saúl lá do SofaScore para mostrar aqui para vocês. Como vocês podem perceber, é um jogador que fica bem na área do meio-campo mesmo. Não é um cara muito agressivo no campo de ataque
e é aquele meio-campo que faz um pouco de tudo. Chega para armar, cuida da parte da marcação, ajuda na saída de bola. Creio que ele vai ser bem importante como um coringa mesmo nesse time. Agora, achar que só pelo currículo dele ele vai chegar e voar, eu acho que não. Eu vejo muito mais chance nesse momento de o Emerson Royal chegar e ser uma unanimidade na lateral direita do que o Saul ser uma unanimidade no meio campo. Tô passando aqui no meio do vídeo para te lembrar, ainda não deixou o seu like nesse vídeo? Então deixa o seu like. E se não for inscrito, se inscreva também para não perder nenhuma novidade do canal. Número 3, Jorge Carrascal. Vamos falar agora sobre o meio-campo colombiano Jorge Carrascal, que não foi anunciado ainda oficialmente pelo Flamengo, nem vestiu a camisa do Flamengo, só que a negociação já está fechada e o Flamengo até já passou informações sobre o voo dele a caminho do Rio de Janeiro. O Carrascal é um jogador que aqui na América do Sul já passou pelo River Plate da Argentina, por exemplo, disputou Copa Libertadores. Agora, nos últimos anos, ele estava no futebol russo. Está sendo comprado por cerca de 12 milhões de euros do Dinamo de Moscou, mas por lá também tinha defendido o CSKA. Se a gente quiser falar de gols, assistências, criação de jogadas, o Carrascal nesse sentido vai ser muito mais ativo do que o Saul. É um jogador mais novo e também mais ofensivo. O jogador de 27 anos vem de uma temporada no Dinamo, onde marcou 8 gols e deu 5 assistências em 35 jogos. Uma coisa que o Felipe Luiz gosta muito no seu time é da intensidade. E no meio campo, ter intensidade é algo fundamental. O Carrascal vai conseguir entregar isso. Trouxe os números para vocês mostrando que é um cara que marca gols, dá assistências. Só que o Carrascal também é um jogador que auxilia muito na parte da marcação, da recomposição. Esses números também do SofaScore provam isso. Podem perceber que é um jogador que, em média, ganha 6 disputas de bola por jogo, ganha, em média, 5,5 duelos pelo chão, e até duelos aéreos ganha praticamente 1 por jogo. No meio campo, a parte mais importante dos seus volantes e dos seus meias é justamente ganhar duelos. Porque quando você ganha duelos, você toma conta do setor mais importante do jogo, que é o meio campo. Era algo que o Gerson fazia muito. O Gerson era um jogador difícil de perder a bola e que recuperava muitas bolas, e o Carrascal vai ajudar exatamente nesse sentido. Lembrando, tá? Você pode conferir mais dados do Carrascal e de outros jogadores que eu estou mostrando nesse vídeo lá no SofaScore. Você pode usar o SofaScore de maneira totalmente gratuita, escaneando esse QR Code ou então clicando no primeiro link da descrição. Lá tem tudo sobre Flamengo e, obviamente, sobre os times que você quiser. Número 4, Samuel Lino. Falando agora sobre o último e mais badalado reforço, temos Samuel Lino, que chegou a passar pelo Flamengo na época da base, depois passou pelo futebol português e na Espanha defendeu Valência e agora estava no Atlético de Madrid. É um jogador que chega com grife, afinal, se torna uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Samuel Lino chega ao Flamengo numa transação de 22 milhões de euros com contrato até 2029. Jogador que em muitos momentos foi cotado até para a seleção brasileira. Vamos falar mais sobre ele. O Samuel Lino tem 25 anos e já fez um pouco de tudo no Atlético de Madrid lá na Espanha. Jogou de lateral esquerdo, ala, mas em geral mesmo ele é um ponta. Ele é um jogador mais ofensivo, de velocidade, habilidade, só que pelas exigências do Diego Simeone, por conta do Atlético de Madrid ser um time mais defensivo, ele acabou recuando um pouquinho, dando 2 passos para trás, como vocês podem perceber pelo mapa de calor dele. Olhem só como o Samuel Lino, ele tem um mapa de calor quase que de um lateral esquerdo. Por quê? No Atlético de Madrid, ele atuava muito na parte defensiva. No Flamengo, ele está sendo contratado exatamente para ser um ponta. Muito se cobrava que os pontas do Flamengo fossem mais intensos, mais inteligentes, e o Samuel Lino vem para ajudar exatamente nisso. É um jogador que ele vai chegar para cruzar, vai chegar para finalizar, mas também vai ter intensidade para ajudar na marcação, que é algo que o Felipe Luiz cobra muito. Ele vem de uma temporada onde marcou 4 gols e deu 8 assistências em 47 jogos. Tendo mais liberdade no Flamengo para atacar, esses números provavelmente vão subir. E até pelo valor que está sendo pago nele, dificilmente é um jogador que não vai chegar para jogar. Vai ter o espaço dele no time. E outra, ainda mais estando a 1 ano da Copa do Mundo, é um jogador que também vai tentar se provar de todas as maneiras para tentar cavar um espaço na seleção do Ancelotti. Mesmo que eu ache muito difícil que ele vá conseguir um espaço nessa posição. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários. Sua opinião sobre esses 4 reforços do Flamengo. Carrascal, Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl Ñíguez. Na sua opinião, qual deles vai mais render agora nesse segundo semestre?
não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!